Tá gravando aqui também. Bom, nós estamos hoje com mais uma convidada da nossa roda de Mulheres na Dramaturgia e temos uma convidada muito especial. Ela é dramaturga, atriz e produtora. Com vocês, Thaís Vasconcelos. Oi, Thaís. Certo. Thaís, gente, a Thaís já fez muitas coisas nessa cidade. Ela tem um currículo incrível. Ela é graduada na Universidade do Estado do Amazonas em teatro. Ela é pós-graduada em letras e atualmente doutoranda na Unirio. E aí, Thaís, como está essa vida? Poder nos inserir mais dentro desse teu início, até agora, esse Um ponto de prazer, primeiro, quero agora, poder agradecer o falar pra gente um convite. pouco Fico muito mais sobre honrada você. por estar aqui com vocês e falar sobre a minha carreira e poder contribuir também para que esse seja um registro, né, sobre as mulheres que escrevem na nossa cidade. Então, muito obrigada, em primeiro lugar. E, bom, eu tenho uma trajetória muito louca e aleatória, né, na verdade, assim, não tem nada que eu diga eu só faço isso, porque enfim, quando a gente faz teatro, quando a gente é artista, a gente acaba sendo um pouco de tudo, né? A gente acaba tendo que se produzir, a gente acaba tendo que se dirigir, a gente acaba tendo que escrever o que vai dizer, enfim. Então, a gente vira um pouco de fita crepe, sabe? Aquela coisa que conserta tudo, que faz tudo, que, enfim, é uma coisa meio de ser multi. Então, eu comecei a minha carreira como atriz lá em 2006, e aí fui descobrindo outras coisas nas artes da cena. Acabei descobrindo que eu gostava muito de escrever, acabei descobrindo um pouco da direção. Eu digo que eu não sou diretora, mas eu dirijo. Sabe, assim, rola um pouco de medo de dizer que eu sou, porque quando você diz que você tem que ser boa no que você faz. Então, eu ainda estou aprendendo, estou em processo de aprendizado, eu sempre estou em aprendizado, acho que é isso que é o mais legal, né? Que a gente vai descobrindo as coisas. E a minha vida na escrita também começou muito cedo e meio que sem querer, meio que eu precisava, estava no ateliê, eu acho, foi a primeira vez que eu escrevi uma dramaturgia como dramaturgista de processo, e acabou que eu saí no meio do processo porque mexeu demais comigo psicologicamente, que era sobre a adorável sensação de sermos inúteis. E aí eu fui descobrindo coisas que eu podia contribuir nos grupos que eu participava. No Pranta depois me chamou, em nome da Vanja Poti, para ser dramaturgista da Morta, e eu entrei de cabeça, mas sempre foi uma coisa que me chamavam para fazer, porque eu gostava de escrever. Desde a faculdade, eu mesma escrevia as minhas cenas, eu escrevi o Complexo de Gaivota com ateliê, que é uma leitura do Chekhov, né, da Gaivota, e aí a coisa foi acontecendo, foram me chamando, eu fui fazendo, quando eu vi, eu acho que sou dramaturga, porque eu estou escrevendo bastante. E foi meio que assim, não foi planejado, não foi uma coisa que eu sempre quis ser, era só uma coisa que aconteceu comigo, que caiu no meu colo e eu segui. Agora é muito engraçado, porque eu acho que agora, nesse momento que eu estou vivendo, eu estou conseguindo escrever coisas que eu realmente quero escrever. Tipo assim, não é que eu não quisesse escrever as outras coisas, sabe? Mas sempre foi uma requisição, sempre foi requisitado. Olha, escreve sobre tal tema, a gente precisa de uma coisa assim, a gente precisa de uma coisa assado. E aí eu fui escrevendo, a Caixa Mágica também foi assim, foi um mote que veio do Matheus Sabá. A Caixa Mágica, não sei, para quem está assistindo não sabe, foi um espetáculo apresentado durante 2 anos seguidos no Teatro Amazonas como um musical de Natal da Secretaria de Estado de Cultura, do nosso governo do Estado. E a gente eu escrevi com o mote do Matheus, eu assisti a direção dele e a gente mergulhou nessa jornada aí que eu nem imaginava que ia ganhar prêmio, que ia, enfim, que ia crescer e se repetir. A primeira vez que se repetiu um espetáculo de Natal, apesar de que foi no contexto pandêmico, né? Mas mesmo assim foi muita honra pra gente. E agora eu acho que nesse momento eu estou podendo sugerir o que eu quero escrever. Quando me chamam, eu sugiro, eu estou podendo escolher sobre aquelas coisas que eu quero falar, né? Recentemente eu ainda estou participando de um grupo de dramaturgismo, de dramaturgos e dramaturgas, que se chama Brasis por Escrever. É liderado pelo Diogo Liberano e pela Cecília Ripoll, que são do Rio de Janeiro. É um projeto que eles desenvolveram convidando dramaturgos e dramaturgas de outras regiões que não o Sudeste, que eu achei bem legal. Então tem gente do Amazonas, tem gente de Curitiba, tem gente do Mato Grosso, tem gente espalhada no Brasil todo. E eu tô com eles. Nessa oficina, nessa vivência que eu tenho com eles desde dezembro do ano passado, a gente vem desenvolvendo ferramentas, trocando ideias de como escrever hoje, né, com tantas maneiras diferentes de você iniciar um processo criativo. E eu acho que foi, para mim, o mais difícil, mais doloroso, porque pela primeira vez eu acho que eu estava escrevendo uma coisa que ninguém estava me pedindo, sabe? Que eu
tinha que escrever porque fazia parte do curso, ok, mas que eu queria falar sobre, sei lá, algo que estivesse me incomodando, algo que estivesse me atravessando naquele momento. Nesse momento, eu ainda estou em processo de escrita. O nome da peça é Bully, e é sobre uma mulher. Bom, eu não vou falar, não vou dar spoiler porque não está pronto ainda. Mas, assim, o que eu quero falar é que os processos de criação da dramaturgia, eles são muito diversos, né? E nesse momento eu estou vivendo esse rolê meio... Meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? Vou escrever sobre isso. Muito obrigada. E sobre esse processo, né, da criação da dramaturgia, você falou assim, eu agora não sou diretora, mas agora eu sou uma dramaturga. Que louco é esse momento, né, de descobrir, eu sou uma dramaturga. Qual é? Tipo, existe uma receita, uma fórmula, tipo, agora eu sou dramaturga? Ou então as pessoas, não, agora você é uma dramaturga, você está consagrada para isso. Eu falo que eu não sou diretora porque eu realmente nunca dirigi um trabalho sozinha e eu acho que eu ainda tenho muita coisa para aprender. Não que na dramaturgia eu não tenho muita coisa para aprender, mas sabe quando tu faz mais uma coisa e tu se sente um pouco mais dentro daquele universo? E eu acho que a gente também tem que parar de ter essa síndrome do vira-lata, sabe? Ai, não, eu não sou isso, não, ainda não tô bom o suficiente. Não, cara, você é artista, você escreve, então diga que você escreve, sabe? Sem ter medo disso, sem ter medo de ser julgada, de ser... mas você não escreve, você só escreve coisa comercial. Mas você só escreve coisa maluca contemporânea. Não, cara, você escreve, então se considere isso, né? Mas não existe uma receita, assim, eu acho, sabe? Cada processo é e cada processo de você se tornar algo é uma coisa muito sua, muito única. Não tem como dizer, olha, se você quer escrever... O que eu posso dizer que para a pessoa que quer escrever escreva e leia muito, porque nada do que a gente faz, isso eu até falei na outra vez que a Trilhares me entrevistou, que foi o Léo que me entrevistou, você quer ser atriz? Então estude. Você quer ser dramaturgo? Então estude. Tudo com estudo eu acho que você consegue alcançar onde, sei lá, você quer chegar, né? Alguma coisa assim. Também tô meio nervosa falando aqui, sei lá. Não, tudo bem. E aí tem vários pontos pra gente tocar dentro desse assunto, né? Inclusive, acho que ontem eu tava lendo um livro e ele falava sobre tragédia, o início da tragédia na Grécia e tal. E aí depois ele falava que Shakespeare não escrevia a tragédia como os gregos, tinha muitos pontos que não eram igual aos gregos, mas que ainda assim ele foi considerado um escritor de tragédia, né? Então, acho que existem diversas formas de fazer algo sem estar... Porque eu sinto, pelo menos na minha visão, de que às vezes existe um padrão a ser seguido dentro da dramaturgia. E como é que é essa tua escrita? Tipo, tu vê esses padrões ou tipo, tu escreve realmente da forma como vem fluindo em ti? A gente acaba usando os padrões, né? Quer dizer, é impossível você criar sem que você siga alguma linguagem, alguma coisa, alguma pista. É claro que você pode criar alguma coisa completamente sua e nova, mas ela vai ser sempre uma mistura de coisas que já existem, que você já viu, que você já teve contato, que você já experimentou. Nas histórias, a gente vê muito claramente uma jornada de um personagem, né? De um acontecimento. A jornada em que ele descobre que ele precisa fazer algo, ele encontra o mentor. É aquela jornada do herói. Ele tem um conflito, um encontro com o mentor, ele desenvolve o conflito dele para chegar no final e, enfim, dá tudo certo ou dá tudo errado. É uma metodologia muito comum e a gente acaba se apropriando dela em determinadas coisas, especialmente as coisas que precisam contar uma história. Não necessariamente que toda dramaturgia precise contar uma história. Às vezes a dramaturgia ela é muito mais sensorial. Existem textos que não estou falando nem de estarem no palco, mas que quando você lê, você não tem uma historinha de começo, meio e fim, você tem sensações, você tem coisas que te remetem, que te provocam. Então existem milhares de maneiras, não só a jornada do herói é uma delas, né? E é claro que a gente acaba misturando, que a gente conheceu da tragédia grega, o que a gente tem de romantismo, de realismo, de pós-dramático. Então você acaba fazendo um mix e mistura tudo e para fazer a sua assinatura, para fazer, né, algo que te identifique como escritor. Não que eu tenha isso ainda, mas estamos buscando, estamos aí, experimentando. Sim, e que bom, né, que hoje a gente possa fazer essa mistura da linguagem, né? Tipo, não, eu só escrevo tragédia, eu só escrevo romance, eu só escrevo sobre realismo. A gente possa fazer... Tu sente que dentro das tuas escritas, da tua dramaturgia, tu tem essas misturas? Ou tem algo mais, tipo, não, eu gosto de seguir mais essa linha aqui? Cara, é uma mistureba louca, assim. Por isso que eu tô te falando, eu acho que eu não tenho uma identidade ainda na minha escrita, uma assinatura, porque eu escrevo para muitas coisas diferentes, né? Quando eu vou escrever um espetáculo mais comercial, mais
Por exemplo, o musical A Caixa Mágica. Esse ano, aí eu não posso falar isso, acho, não sei. Mas esse ano a gente vai ter uma outra surpresa, vai ser uma outra história. Então eu já estou pensando em como eu vou colocar essa história para que ela seja palpável, para que ela abranja um público muito maior, para que ela divirta também. Então é uma coisa diferente. Um outro texto, que eu escrevi agora no ano passado, durante a pandemia, Parar no Pranta, que é o Apneia Ofélias, é um texto que não tem começo, meio e fim. Ele é sensorial, como eu estou te falando. A gente trabalha com conceitos de água, com sensações fluidas, e aí é outra linguagem, é outra história. Agulha, esse texto que eu estou trabalhando agora, é um monólogo, e é sobre uma mulher muito sozinha que fica esperando alguma coisa acontecer na vida dela. E ela acontece, o ventilador dela quebra. Isso é um grande acontecimento. É um texto que parece um conto, parece literatura, mas ele é uma dramaturgia, porque eu estou dizendo que ele é, sabe? Vai ser sim. A gente não pode se prender às normas. Tipo, você faz uma dramaturgia, você tem que colocar o nome dos personagens, você tem que colocar a rubrica, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Não, eu escrevi um texto que é um monólogo, que não tem rubrica, que não explica sobre os personagens e você vai entendendo no decorrer da coisa. Então, são coisas muito diferentes, né, que eu venho trabalhando, enfim, durante esses anos de escrita. Não dá para dizer que eu tenho uma só linguagem. Eu trabalho com aquilo que eu sei, que eu carrego, com a minha bagagem e com a minha vontade de contar alguma coisa ou de causar alguma sensação em alguém. Eu, inclusive, vi, né, eu vi alguns, como é que é, tapes de a Morta, e eu fiquei, tipo, bem querendo assistir também. Eu quero, não sei como vai ser, mas eu quero assistir esse que você tá escrevendo agora, parece muito interessante. E essa questão mesmo de englobar dentro do teatro várias linguagens, né? Por exemplo, contos não podem ser feitos de formas dramatúrgicas, por exemplo. E aí era... E aí você falou também sobre o processo que você até saiu no começo, que era a adorável sensação de ser inútil. E aí eu tava pensando nisso na questão de existem tipos, né, de dramaturgos, dramaturgas. Existem aqueles que escrevem na casa deles todo o texto e mandam, e existem aqueles que acompanham o processo, né? E aí eu acho que você acompanhou o processo, e se puder falar sobre como foi, né, essa questão de ser atravessada por essas experimentações e como que elas, tipo, afetam a tua escrita também, né? Você falou... Vou responder todas elas, porque para mim foram várias coisas legais que você falou agora. Essa questão da gente ir para a cena com conto. Eu estou estudando agora, nesse momento, quer dizer, nesse último semestre que passou, eu fiz um curso dentro do doutorado, que é sobre o ator-narrador. É quando você pega textos que não foram feitos para o palco e transforma eles para o palco. Então, tem várias maneiras de fazer isso. Não é bem uma questão da escrita, mas é uma questão da atuação, que também é uma investigação que me interessa. Então, existe, é possível, e eu acho belíssimo. Assim, a gente fez um trabalho agora de Caio Fernando Abreu, eram contos interpretados do Caio Fernando Abreu, e foi super bonito. Então, não ter medo também de levar textos que não são dramaturgias para a cena. Levem textos para a cena tem que acontecer, tem que pirar mesmo. Sobre... O que foi que você perguntou mais que eu esqueci? Você falou do conto, né? Aí você falou da Morta, você assistiu uns trechinhos. Sim, e a Morta vai sair agora em setembro. Sobre o processo. Eu lembrei, isso mesmo. Bom, a Morta agora ela é uma mistura muito louca, híbrida de audiovisual e teatro performance, né? Porque a gente está vendo esse momento, então ela vai ser bem diferente. Alguns textos são meus, alguns não são. Eu escrevi em parceria com a Vanja Poti e também com escritas do próprio grupo durante o processo. A atividade da escrita ela pode ser muito solitária, né? Mas ela pode ser também compartilhada. Quando você é um dramaturgista, o que é um dramaturgista? É aquele que acompanha o processo, como você falou, aquele que vai nos ensaios e vai escrevendo durante a criação daquela obra, né? E é uma experiência diferente. Ela é uma escrita, é um pouco solitária, porque você colhe material e vai escrever lá no escuro do seu quarto, mas é uma atividade compartilhada, que você observa as experiências que estão sendo desenvolvidas na sala de ensaio e você vai criando a partir disso. É belíssimo, é um trabalho que dá muito trabalho, mas é muito bom, porque você se sente parte do processo, você se sente caminhando junto com aquele grupo de pessoas, com aquelas trocas de energia, de experiência. Quando você escreve uma coisa sozinha na sua casa, é uma atividade solitária e você está entregando um pedacinho seu para alguém. Você não está criando junto com alguém participativamente e trocando ao mesmo tempo. Você só faz e entrega, e aí tá pro mundo. Quando você é dramaturgista, você faz a criação junto, você cria junto, você, querendo ou não, você vai pra cena junto, né? Você tá na sala de ensaio, observando o que os atores estão fazendo, o que o diretor pede, quais são as questões que estão atravessando eles naquele momento. Então, são duas experiências diferentes,
Eu gosto das duas, acho que as duas têm potencial para, sabe, dar ao mundo coisas bonitas e coisas interessantes, mesmo a escrita sozinha e a escrita em processo, né, como dramaturgismo. E quando eu tava lendo o teu portfólio, eu vi, tipo, do Complexo da Gaivota, né? E aí eu vi que tinha no jornal falando um pouco sobre... E eu fiquei bem interessada, porque, tipo, falava sobre essas questões artísticas, né? Tipo, a crise, tipo, de criação e como tu lida com, por exemplo, às vezes uma crise artística, né? Tipo, tu coloca assim em prática, né, na escrita, ou às vezes, tipo, só dá um tempo, como que tudo isso, né, porque você participa de vários processos para escrever. Como é que eles te afetam também, né? Acho que eu fiz 2 perguntas, vou dividir aqui no meio uma. Nossa, é uma pergunta muito massa, assim, me sinto honrada de poder responder essa pergunta, porque o Complexo de Gaivota reverbera em mim até hoje, né? Quando eu escrevi, eu estava concluindo meu TCC, a primeira versão dele eu dirigi, né, como se fala? TCC, né? Montagem final na faculdade, lá em 2015. E ele tinha uma outra cara, ele era um recorte, a princípio, ele era um recorte de vários filmes e livros e cenas cinematográficas misturados ao que eu pensava sobre a Gaivota, que é basicamente sobre o fazer artístico, né? Sobre acho que os processos que a gente pena como artista, de bloqueio criativo, de falta de reconhecimento, de, enfim, todo mundo acha que você faz uma coisa que não é legal, que é uma coisa diferente, no caso do Trepliev, do Chekhov mesmo, fazia um teatro contemporâneo e ninguém entendia, e a mãe dele, que era Arcadina, não entendia, porque era uma atriz consagrada do teatro clássico, enfim. Então eu peguei essa ideia do fazer teatral da Gaivota, misturei com várias coisas de cenas de filme, Lolita, o livro Lolita, do Nabokov, a gente tem Bonequinha de Luxo, então eu fiz uma miscelânea, uma recortagem, assim, uma colagem de várias cenas e fiz o Complexo de Gaivota. Quando eu ganhei o prêmio Conexões Culturais em 2015, eu estreiei e ganhei o prêmio para montar para 2016. Eu falei, eu não tenho condições mais de dirigir isso, dá muito trabalho isso, dirigir é tipo tu ser uma professora 24 horas preparando aula, né, eu acho. Porque tu está sempre pensando em como tu vai instigar teu elenco, é muito trabalhoso. E apesar de o trabalho de atriz não ser fácil, eu acho que eu consigo fazer melhor ainda. Conseguia fazer melhor naquele tempo. Então eu convidei o Tassiano Soares para dirigir o Complexo de Gaivota. A Nina continuou sendo a Tainá Lima e a gente convidou o Heitor Lores para substituir o Vitor Caleb da montagem anterior. Muito bem. E eu estava substituindo a Débora Ohana. Quando a gente foi para a sala de ensaio, o Tassi começou a arrancar de mim umas coisas que eu mal sabia que eu gostava tanto, que era a comédia. E a gente descobriu que o que a gente estava fazendo não era um drama, como eu queria, era uma comédia. Então a gente começou a falar do fazer artístico, fazer teatral da nossa região. E foi muito divertido o processo, eu não posso dizer, eu me diverti muito, porque a gente acabou criticando debates do Festival de Teatro, a gente acabou criticando gente que faz teatro em Manaus há muito tempo e acha que é o dono do teatro, entende? Isso foi muito saboroso, foi muito gostoso. Tanto é que depois disso eu segui pesquisando a comédia com o personagem Arcadina, que era do Complexo de Gaivota. Depois do Complexo de Gaivota veio um outro espetáculo, que era o Entrevistando Arcadina, que a gente convidava pessoas para entrevistarem a Arcadina. Era esse personagem dessa mulher fútil, super plastificada, sabe? Que acha que ela é uma atriz de sucesso, mas na verdade ela é péssima atriz, assim, ela é horrível e ela acha que ela abafa, né? Então, e depois veio o Entrevistando a Arcadina, e depois a Arcadina continuou com um canal no YouTube, eu continuei fazendo vídeos sobre fazer artístico, sobre ser uma atriz fracassada e no ostracismo, e eu comecei a me divertir muito, muito com isso, isso começou a me afetar muito. Quando foi esse ano, na disciplina, num curso também do doutorado, que é Cabaré, História, Linguagem e Performatividades, eu reencontrei a Arcadina para trazer ela para um número de cabaré. Só que com uma pegada muito mais política, muito mais atual. Ela não era mais só aquela atriz fajuta, falida, que só falava de teatro. Eu comecei a falar de política, como crítica, nos números dela. E isso reverberou completamente em mim. E eu tive vontade de fazer outras coisas. Eu comecei a fazer outros vídeos, também meio que de comédia para as redes sociais, criticando a nossa condição de artista
do Norte sendo sempre subjugado pelo artista do Sudeste, pelo produtor do Sudeste, como eles olham pra gente, como a gente mesmo se enxerga às vezes, eu nunca vou ser capaz de chegar em tal lugar, ou você só é ator se você for da Globo, enfim. E, bom, é isso, a história do Complexo de Gaivota me afeta até hoje, tá me afetando. A Arcádina tá aí, minha peruquinha tá aqui guardada, mas de vez em quando ela aparece. Tu vai montar de novo o Complexo de Gaivota? Porque assim, eu quero assistir bastante agora. Complexo de Gaivota, porque assim, eu quero assistir bastante agora. Cara, eu e o Tassi, a gente tá numa conversa assim faz algum tempo, já desde o começo da Aldir Blanc, a gente, aí, vamos montar? Bora. Aí a gente escreveu, só que eu já tinha escrito outros projetos no meu nome, acabou que o Complexo não passou porque, enfim, né, eles cortaram os projetos que quem já passou 2 vezes na Aldir, aquela coisa da SEC, da Manaus Cult, não rolou. Aí agora apareceu uma história do Porta dos Fundos, do Fábio Porchat, que estavam dando prêmio para espetáculos de comédia. E aí várias pessoas vieram falar comigo, ei, Arcade, dei o Complexo, o Tassi, inclusive, aí, bora escrever. Aí eu fiquei assim, eu já fiquei um pouco meio traumatizada, porque recentemente, ano passado, eu fiz um vídeo pro Porta dos Fundos, pro reality deles, Futura Exporta, né? E eu cheguei nas finais, na seletiva para entrar no reality. Eu fiquei um pouco traumatizada porque eu não passei. Aí eu falei, não, cara, vai ver que eles nem gostam tanto assim de mim, então eu não vou escrever mais nada para eles. Sabe aquele trauminha? Rolou. E aí, mas assim, a ideia é que a gente monte de novo, não sei com que dinheiro ainda, não sei com que tempo, porque a vida do ateliê é louca, a minha vida tá aqui no Rio de Janeiro, ainda por conta do doutorado, mas eu já tô voltando para Manaus. Mas a ideia é montar. Eu só não mando para ti o link porque o som deu pau, não dá pra ouvir nada. Sério? Mas assim, tu falou sobre essas dificuldades, né? Tipo, esses traumas que tem no edital. E às vezes pra gente, artista nortista, é bem frustrante mesmo lidar com outras questões assim, que são mais centradas em outras partes. E agora, no atual momento da tua vida, assim, como que tem sido, como isso tem reverberado no teu processo de escrita, tipo, estar em outro lugar agora, tipo, com outras pessoas que, tipo, você falou do grupo de dramaturgos e dramaturgas, que é de diversos lugares do Brasil, né? Como é que tem sido pra ti esse processo agora de sair daqui e, tipo, encontrar várias outras coisas também? Com toda a tua bagagem daqui também, claro. Assim, eu acho que se fosse tudo muito presencial, seria melhor, né? Seria melhor a troca, mas é tudo virtual. Então eu tô meio que vivendo num lugar diferente, mas como se não tivesse. Porque tudo tá acontecendo virtualmente, né? Eu vim pra cá porque tinha a promessa da gente voltar presencialmente, acabou que não rolou e tá tudo virtual. Então eu continuo meio que trancada em casa mesmo do jeito que eu tava em Manaus. É claro que as trocas também acontecem virtualmente, né? É difícil, é diferente. Imagina você começar o primeiro dia na escola, você não conhece ninguém e é tudo virtual. Como é que você sente as pessoas? Como é que você conhece? Como é que você troca, né? Como é que você quebra o gelo virtualmente? Tipo, como é que você chama para tomar um café alguém virtualmente, né? É muito difícil. O Brasis por Escrever foi um projeto que me salvou durante esse período de isolamento, que eu ainda estou, mas agora quando voltar para Manaus a vida volta ao normal, porque eu já vou ter tomado a segunda dose. Eles balançaram minha vida, assim, sabe, Brasis? Porque a gente está num processo de trabalhar virtualmente, mesmo no Pranta, mesmo outros grupos, que desgasta, né? Chega uma hora que você não aguenta mais ver tela. Chega uma hora que você, por mais interessante que seja a conversa, a aula, o curso, o encontro, o espetáculo, é muito difícil você se ater por muito tempo a uma tela depois de tantos meses de frente para ela. Então, nesse momento, a única coisa que eu quero é que isso acabe, sabe? Que eu possa voltar para ativa presencialmente. Para que as trocas sejam tão boas e, de fato, trocando energia mesmo. Thaís, assim, pra gente finalizar aqui, o que você diria pra pessoa que quer continuar, escrever, estar na dramaturgia, e que talvez tenha muito receio de todas essas poldações que tem, né? Eu digo, no meio teatral ou da vida mesmo. E tem esse receio de, será que eu vou ser uma dramaturga? Será que eu vou ser um dramaturgo? O que você diria para essas pessoas? Eu diria, o que eu digo para todo artista, não desista. Estude, leia muito, escreva muito, exercite muito, converse com pessoas, se meta em oficinas, se meta em cursos, tem tanta coisa gratuita, tem tanta coisa acontecendo, mesmo no virtual.
não desiste, não. Eu não sei se eu quero isso pra mim. Bom, você vai descobrir, sua vida vai te dizer. Você não precisa ficar esperando, sei lá, um sinal divino acontecer. Você vai entender que lá dentro, você tem uma vontade. E essa sua vontade vai ser sanada se você fizer, sem medo. Eu não sei se eu sou bom, não interessa, faz. Mas eu não sei se eu errar. Ótimo, porque errando você descobre as coisas que você pode fazer pra melhorar, né? Então a minha dica é não desista, estude, leia, exercite, converse com pessoas, troque. E se você tem um amigo, uma amiga que está sempre contigo, manda para ele ler o que você escreveu, ouça as outras pessoas, saiba ouvir críticas, porque nem tudo que a gente faz vai ser bom. Às vezes a gente olha para um trabalho e fala, ai, que lindo, e não é. Mas isso também não é um problema. É importante você ouvir, porque você está escrevendo para quem? Para você ou para as pessoas? Ou para um público, ou para alguém, para um leitor, ou para um teatro lotado? Pense em para quem você quer escrever e, cara, se divirta. É isso, divirta-se. Se for dolorido, que seja um dolorido para que vire arte, para que vire uma coisa bonita, para que vire uma coisa que toque. Mas, assim, divirta-se. Muito obrigada, Thaís, de verdade, por essa troca. E muito sucesso, muita luz. Muito obrigada.